A morte de Daniel Mastral nos afetou bastante. E não só, a morte não deixa ninguém feliz. A morte nos faz com que nós possamos ficarmos muito mal, muito tristes e não só muito magoados. Mas, na verdade, a morte de Daniel Mastral trouxe em nós um abalo dentro dos nossos corações, uma grande tristeza e não só, também deixou um vazio profundo em nossos corações e também deixou um pesar em nós. Sentiremos saudade e eterna saudade com o nosso irmão Daniel Mastral. Mas, queridos, eu quero trazer uma mensagem aqui que nós temos que olhar no contexto bíblico, ou seja, nós temos que olhar um pouco mais para a Bíblia, em torno de tudo quando está acontecendo. Eu sei que muita gente está a fazer vídeos aqui na plataforma, alguns estão criticando, alguns estão a julgar as coisas, alguns querem saber por que ele morreu, alguns querem saber o que teria acontecido, mas na verdade eu quero trazer aqui uma mensagem que vai nos edificar e também que vai nos fazer crescer espiritualmente. Por isso é muito importante você assistir esse vídeo até o final e se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Então eu conto consigo, então vamos passar para o nosso vídeo. A Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 2, do verso 16 a 17, a Bíblia diz que quando o homem pecou, a morte passou a ser uma realidade na nossa história humana. E nisso só também nós vamos perceber que o mundo em que nós estamos, Jesus disse que esse mundo é um mundo em que vocês estão apenas de passagem, estão apenas de viagem, e esse mundo não é eterno para vocês, e vocês não estão aqui para toda a vida, ou seja, vocês não estão aqui eternamente. Nisso vai nos fazer perceber que nós aqui estamos de passagem, e se nós estamos de passagem, a morte sempre vai nos atingir, a morte sempre vai nos ferir, a morte sempre vai tocar nos corações, nossas casas, a morte sempre vai levar aquelas pessoas que nós amamos. E a morte sempre vai nos afastar daquelas pessoas que nós queremos, daquelas pessoas que nós mais amamos, daquelas pessoas que nós mais gostamos. Por isso que nisso, quando vamos para a Bíblia, no livro de Eclesiastes 3, no verso 2, a Bíblia diz: existe um momento certo para nascer e o outro para morrer, um momento certo para plantar e o outro para arrancar as plantas. Nisso, querido, nós vamos perceber que a Bíblia diz que tudo tem seu tempo debaixo da terra, tudo tem seu tempo determinado. A morte existe sim, mas para isso existe um momento de nascer, existe um momento de morrer. Todos nós vamos morrer, mas a diferença está no dia, hora e data e circunstância e também da forma na qual nós vamos morrer. Mas a Bíblia deixa claro que todos nós vamos morrer. Nisso, querido, nós vamos perceber que se ele morreu, não foi pela sua vontade, mas sim foi o cumprimento bíblico, foi sim o cumprimento daquilo que na Bíblia vem escrito, que todos nós vamos morrer. Não porque eu estou feliz ou não porque nós todos estamos felizes com a sua perda, ou seja, não porque nós estamos felizes porque ele morreu, mas sim, nós temos que encontrar uma esperança, nós temos que encontrar um espelho bíblico, nós temos que encontrar um conceito bíblico que vai nos definir a razão da morte. Queridos, a razão da morte não se explica, apenas a Bíblia diz que a morte entrou por causa do pecado e a morte afetou a todos nós. Nisso, nós vamos perceber que todos nós morremos e a Bíblia diz há tempo para nascer e tempo para morrer. Quando o pecado entrou na história da humanidade, a morte atingiu a todos nós, de diferentes tipos de classe. A morte atingiu crianças, homens, jovens, mulheres, idosos. A morte atingiu toda a classe social. Quando vamos para o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, do verso 1 a 12, a Bíblia diz: meditei cuidadosamente em tudo isso. Percebi que Deus controla a vida das pessoas sábias e boas e o que essas pessoas fazem. O ser humano não sabe se será amado ou odiado, porque não sabe o que acontecerá no futuro. Mas há uma coisa que acontece a todos igualmente. Todos nós vamos morrer, tanto bons como maus. A morte atinge todos, os puros, impuros, os que oferecem sacrifício, os que não oferecem sacrifício, o bom e o pecador, os que fazem promessa a Deus e os que não fazem promessas a Deus, são atingidos pela morte. Querido, nesse verso nós vamos perceber que a Bíblia diz que a morte atinge a todos nós. E se a morte atinge a todos nós, a Bíblia diz tanto como o pecador, tanto como não pecador, também esse vai padecer a morte. E a Bíblia diz que a morte atinge o justo e também o injusto. Mas, porém, muitos querem dizer que Daniel Mastral, ele morreu porque ele se misturou com a maçonaria. Ele morreu porque se misturou nessa entidade chamada Irmandade. Porque ele morreu porque ele se misturou com coisas de iluminante, ou seja, porque ele fez rituais satânicos. Mas, na verdade, a morte é para todos nós. Deixou um pesar em nossos corações e também deixou profundas mágoas. E com isso, irmão, nós temos que saber que a morte atinge a todos. Todos nós iremos morrer, porque nós todos somos imperfeitos e não só. Todos nós estamos destituídos da graça de Deus, da sua glória. Na medida em que Adão e Eva pecaram, na medida em que a humanidade caiu nos braços, nas mãos do inimigo de Deus, que é Satanás. A morte atinge a todos nós. Por isso, querido,
É muito importante nós buscarmos a Deus. E a Bíblia diz que tanto os bons como os maus padecerão a morte. Nisso nós vamos perceber que, querido, tanto como aquele que vai à igreja, tanto como aquele que não vai à igreja, também padecerá a morte. Mas há uma vantagem de você ir à igreja. Qual é a vantagem de você ir à igreja? É que quando você morrer, você vai morrer em Cristo. Você vai morrer nos braços de Deus. Você vai morrer nos braços de Cristo. E quando Cristo vier, Ele vai te ressuscitar e você terá uma outra vida, você terá uma vida eterna. Nisso também, querido, nós vamos perceber que o nosso irmão Daniel Mastral, ele se foi. Mas se ele se foi, ele deixou um legado. E nós temos que seguir com esse legado. Apesar de que causou uma dor imensa em nossos corações, também isso afetou muito e atingiu bastante os nossos corações, nós temos que aprender uma coisa, querido. Todos nós temos o nosso tempo de partida. Todos nós temos o nosso dia de partida. Todos nós temos a nossa forma na qual cada um de nós irá morrer. E isso não pode preocupar a nossa vida, isso também não pode afetar a nossa mente. Mas o que nós temos que fazer é estarmos sempre preparados para essas duas coisas. Existem duas coisas na Bíblia. Existem duas coisas que nós encontramos na Bíblia que Deus não revelou. A primeira coisa é o dia da nossa morte. Deus não revelou o dia em que nós vamos morrer. E também Deus não revelou o dia em que Jesus Cristo virá. Nisso, nós somos chamados a estarmos sempre preparados para esses dois eventos. Ou seja, para esses dois grandes momentos. Nós não sabemos o dia em que Cristo virá, nem as horas, e também não sabemos o dia em que nós partiremos desse mundo. Por isso, querido, é muito importante nós prepararmos nossa vida. É muito importante nós buscarmos a Deus. É muito importante orarmos, jejuar, pedir com que Deus possa estar sempre em nossa vida. E não só buscarmos sempre o Espírito Santo para que possa nos direcionar no caminho certo, para que possa nos direcionar ao lugar certo. Querido, o nosso irmão se foi, mas na verdade ele fez sua parte. Ele meditou nas palavras sagradas, ele pregou o evangelho, ele fez muita coisa. E nisso, nós não estamos aqui a dizer que ele será salvo pelas obras que ele fez. Não estamos aqui a dizer que ele será salvo por algo ou por alguma coisa que ele tenha feito, não. Mas sim estamos a dizer que tudo coopera para o bem. Pois a Bíblia diz, todos os que morreram estão a descansar no silêncio, à espera da segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Nisso, querido, o nosso irmão fez sua parte. O que resta é que nós também possamos fazer a nossa parte. A Bíblia diz que para os mortos não sabe mais de nada, mas para os vivos ainda há uma esperança. A Bíblia diz, enquanto há vida, há esperança, pois é melhor cão vivo do que leão morto. Nós que estamos vivos sabemos que vamos morrer, mas os mortos não sabem de nada, não têm consciência de nada e serão esquecidos. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, do versos 4 a 5, a Bíblia diz que ainda há uma esperança para nós que estamos vivos. Mas, porém, para os que morreram já não existe nenhuma esperança. Já não tem mais como renovar a sua vida. Não tem como mais recomeçar a sua jornada. Não tem como mais refazer a sua vida. Não tem. Pois eles foram dados o seu tempo e o tempo da graça deles passou. O tempo da graça deles cessou. O que faltou, queridos, está em nós. Nós que estamos vivos. Temos que olhar para o alvo. Temos que manter foco, determinação e busca em Deus. E também nós temos que buscar sempre a Jesus Cristo. A Bíblia diz, buscar o Senhor enquanto Ele está perto e invocar enquanto Ele ainda se pode achar. Queridos, o que faltou é nós que estamos vivos, nós ainda temos a esperança e a oportunidade de mudar a nossa vida. Por isso, querido, eu convido a você a mudar a sua forma de pensar, a se arrepender e se entregar-se a Deus. Se você ainda não conheceu a Deus, busque conhecê-lo, busque conhecer Jesus Cristo, pois Ele é o único que pode te dar a vida após a morte. E também, querido, nós temos que saber que todos os que morreram, eles estão no silêncio. Eles estão a descansar num sono na qual Deus vai fazer despertar desse sono quando Jesus Cristo vier, no ressoar da trombeta. Todos ressuscitarão, os que morreram em Cristo serão transformados para a glória do Senhor e reinarão com o Senhor para todos sempre. Que maravilha! Nós temos que saber que o mundo em que estamos é um mundo de sofrimento, é um mundo de pecado. Esse lugar não é o nosso lugar. Esse mundo não é o lugar em que Deus preparou para nós. Por isso a Bíblia diz no livro de Apocalipse, diz que Deus vai enxugar as lágrimas de todos os olhos. E também nós iremos viver num lugar onde que não haverá mais morte, dor, choro nem pranto. Que maravilha! Mas para nós vivermos nesse lugar, nós precisamos buscar a Jesus aqui na terra. Porque se você não conseguir buscar a Deus aqui na terra, nem mesmo lá no céu você não irá conseguir. Porque se você não conseguir orar agora, porque nem lá no céu você não vai conseguir orar. Por isso, pratique momentos de oração, momentos de jejum e momentos de busca com Deus. Apesar de todas as coisas que estão acontecendo no mundo, queridos, nós temos que buscar uma esperança e nós temos que saber que Jesus é o centro de solução de todas as coisas da nossa vida. Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Enquanto nós estamos vivos, temos a esperança de mudarmos a nossa vida. Mas para os que morreram em Cristo, para aqueles que morreram na esperança em Cristo, há uma solução para eles. Pois Jesus diz no livro de João 11, no verso 25, e Jesus lhe disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. A Bíblia diz, todos que morreram em Cristo
todos que morreram crendo, todos que morreram na fé, todos que morreram na prática das boas obras de Deus, esses um dia serão ressuscitados, serão transformados e reinarão com Cristo. E a Bíblia diz, todos que estão vivos, aqueles que creem em mim, mesmo que estejam mortos, viverão. E aqueles que creem em mim, mesmo que moram, um dia ressuscitarão e reinarão com Cristo. Querido, que maravilha, que esperança maravilhosa que nós encontramos na palavra de Deus. Jesus Cristo caracteriza a morte como sono. Porém, o nosso irmão Daniel Mastral, nesse momento, ele está a descansar na sepultura. Ele está em um sono profundo. Mas importa que Jesus Cristo, quando ele vier, ele vai fazer ressuscitar. E Cristo, na sua graça, no seu amor, na sua plenitude, no seu poder infinito, a Bíblia diz que Cristo vai transformar os justos. Cristo vai transformar aqueles que morreram em Cristo, serão arrebatados e viverão com Cristo um período chamado 1000 anos. Queridos, Daniel Mastral fez sua parte. Ele fez muita coisa. Mesmo que ele tenha mexido várias coisas satânicas, rituais, coisas que não agradam ao coração de Deus, coisas que não agradam a nós como seguidor, coisas que não agradam a nós todos no mundo. Mas, querido, nós temos que saber uma coisa. Deus é quem sabe de tudo. Por isso que nós não temos o direito, nem o poder de julgar a vida dele, se ele será salvo ou não. Isso depende de Deus. Mas o que nós temos que fazer é mantermos sempre firme na caminhada, mantermos sempre firme na jornada e buscarmos sempre a Deus. E nós vamos ter a esperança de que quando Cristo vier, vai o ressuscitar e vai o transformar e vai o arrebatar para o céu, onde que nós iremos habitar com todos aqueles nossos entes queridos, com todos aqueles que nós perdemos enquanto estávamos em vida. E nós viveremos lá para todo sempre. Que feliz, que maravilha, que alegria que nos encontramos na palavra de Deus. Por isso, querido, o nosso irmão fez sua parte. E o que resta é para nós que estamos vivos. Nós temos ainda uma grande missão também de fazermos nossa parte. Por isso, eu e você somos convidados a nos arrepender, a nos convertermos, assim como o nosso irmão Daniel se converteu no cristianismo. Nós também somos chamados a nos converter no cristianismo, a buscarmos a Deus, a pregar assim como ele pregava, a ensinar assim como ele ensinava e, acima de tudo, a defender a verdade assim como ele defendeu. Por isso, querido, eu e você temos que nos espelhar nas coisas positivas do nosso irmão. E também temos que nos espelhar na Bíblia, pois ele é fonte de inspiração, pois ele nos inspira, ele nos ensina, pois os seus ensinamentos funcionam e valem para os nossos dias. Por isso, querido, eu quero convidar a você a largar todos os meus caminhos, entregue sua vida a Deus, que Deus vai te receber assim como você é. Pois a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo fez isso por mim e por você. Ele morreu naquela dura cruz por mim e por você, por amor a você e por amor a mim. Por isso, querido, temos que amar a Jesus, temos que voltar e temos que aceitá-lo como o nosso Salvador pessoal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E também não se esqueça de deixar aquele seu like, pois é muito importante para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas que precisam dessa verdade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para seus amigos e familiares. E também que Deus possa abençoar a você, possa abençoar a sua vida e também que Deus possa abençoar a toda a sua família. Por isso, querido, eu quero te agradecer por ter visto esse vídeo. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.